Sabe o que realmente me irrita sobre os humanos? O almirante Varkesh clicou suas mandíbulas em frustração, seus olhos compostos brilhando com uma coloração roxa de irritação profunda. Eles não têm nem a decência de perder direito. O comandante Telrix girou seus pedúnculos oculares em direção ao superior. Senhor, com todo o respeito, eles perderam 8 batalhas consecutivas. Suas defesas orbitais estão em ruínas. Sua infraestrutura militar está destroçada. O que mais o senhor poderia querer? A carapaça do almirante ficou de um roxo ainda mais escuro, enquanto gesticulava para o display holográfico mostrando a última transmissão da Terra. Eu quero que eles parem de enviar mensagens como esta. A mensagem transmitida em todas as frequências e traduzida para a linguagem galáctica padrão flutuava no ar entre eles, ameaçadora em sua simplicidade. Parem os ataques ou deixamos de fingir que somos civilizados. O que isso sequer significa? Varkesh ciciou. É uma ameaça? Uma piada? Alguma referência cultural bizarra? Conquistamos 23 espécies em 15 sistemas estelares e nenhuma delas jamais respondeu à derrota iminente com seja lá o que for isso. Talvez seja apenas desespero, Telrix sugeriu, seus tentáculos se agitando nervosamente. A rede de comunicações global deles ainda está parcialmente funcional. Pode ser algum elemento rebelde tentando salvar as aparências. O almirante Varkesh balançou suas antenas dismissivamente. Nossos relatórios de inteligência indicam que a mensagem veio diretamente do Conselho de Defesa Unificada da Terra. Foi uma resposta oficial coordenada. Devemos responder? Telrix perguntou hesitantemente. Absolutamente não. Continuamos conforme planejado. Implante a 10ª Londa para eliminar as defesas terrestres restantes. Quero tropas na superfície em 36 horas. Sim, almirante. A general Marina Volkov observou as ruínas do que antes fora o quartel-general do Conselho de Defesa Unificada da Terra em Brasília. O bombardeio Zachary havia reduzido a maior parte do complexo a escombros, mas o bunker de emergência estava intacto e era tudo o que importava. Relatório de situação, ela ladrou, sem tirar os olhos do display tático que mostrava as posições inimigas em tempo real. A voz do coronel Anatoly Petrov era firme apesar das circunstâncias. A mensagem foi transmitida com sucesso em todos os canais disponíveis, general. Nossos comunicadores de entrelaçamento quântico restantes confirmam que alcançou pelo menos 77% da frota. Bom, Volkov assentiu, seus olhos azuis gelo brilhando com determinação. E a resposta? Nada ainda. Eles continuaram o bombardeio orbital de alvos militares na Ásia e África. Então escolheram a opção B, Volkov disse com um sorriso sombrio. Excelente. Petrov se moveu desconfortavelmente, sua postura rígida traindo a tensão interna. Com respeito, general, ainda acho que deveríamos ter tentado uma abordagem mais convencional, uma oferta de paz ou... Tentamos ofertas de paz há 4 semanas, Volkov interrompeu bruscamente. Tentamos termos de rendimento há 3 semanas. Tentamos contra-ataques direcionais na semana passada. Nada funcionou. Esses insetos não entendem como pensamos. E, francamente, temos jogado pelas regras deles por tempo demais. Mas o protocolo Ômega é nosso último recurso. Sim, e caso você não tenha notado, coronel, ela gesticulou para a devastação visível nos feeds de segurança, chegamos ao território do último recurso. As baixas civis serão... Não haverá civis restantes se não agirmos, Volkov disse rispidamente. O Zachary não distingue entre alvos militares e civis, uma vez que estabelecem controle terrestre. Vimos as gravações de suas conquistas anteriores. Mas usar o projeto Lázaro vai contra tudo que nós... Vai contra tudo o que temos fingido ser, Volkov corrigiu, sua voz cortante como aço. A humanidade tem sido boazinha por séculos, coronel. Fomos bons cidadãos galácticos, seguimos as regras de guerra. E onde isso nos levou? À beira da extinção. Ela tocou uma sequência em seu painel de comando, trazendo um novo display à vida. Sabe por que chamamos de Projeto Lázaro, coronel? Petrov engoliu em seco. Porque traz de volta os mortos? A risada de Volkov foi oca, amarga. Não, porque traz de volta o que enterramos, o que tentamos matar em nós mesmos. Ela ergueu os olhos, duros como diamantes. Inicie o protocolo Ômega. Autorização, Volkov Delta Charlie 97. Sim, general. Petrov disse baixinho, movendo-se para o console central e começando a sequência de ativação.
Volkov virou-se de volta para o display tático, observando enquanto novos dados começavam a fluir. Hora de lembrar à galáxia quem realmente somos. O comandante de frota Zig Zarak estava revisando os últimos relatórios de bombardeio quando o alerta chegou, cortando o silêncio tenso da ponte de comando. Comandante, seu oficial de sensores chamou, a voz aguda com alarme. Estamos detectando assinaturas de energia incomuns da superfície do planeta. Que tipo de assinaturas? Zig Zarak exigiu, movendo-se para a estação de sensores, com movimentos rápidos e precisos de seu exoesqueleto. Desconhecida, senhor. Não correspondem a nenhum perfil de arma em nosso banco de dados. Elas estão emanando de todos os lugares. Todos os lugares? Isso é impossível. Não, senhor. Quero dizer literalmente todos os lugares. Estamos detectando esses picos de energia de cada continente, cada oceano, até as regiões polares. As mandíbulas de Zig Zarak clicaram nervosamente. Coloque no display principal. A projeção holográfica da Terra apareceu, então começou a se iluminar, com milhares, não, milhões de pontos minúsculos de luz. Eles pulsavam em uníssono, criando um padrão semelhante a uma teia que envolvia todo o planeta. Pelos 7 sóis, Zig Zarak murmurou, sua carapaça mudando para tons de alarme profundo. Seu oficial de comunicações o interrompeu. Senhor, estamos recebendo uma transmissão da superfície. Na tela. A imagem mudou para mostrar uma humana em uniforme militar, embora fosse diferente dos padrões do Conselho de Defesa Unificada da Terra, que haviam observado antes. Este uniforme era negro, sem marcas, exceto por uma única insígnia, uma fênix estilizada surgindo das chamas. Esta é a General Marina Volkov do Protocolo Lázaro da Terra, a humana disse, sua voz perturbadoramente calma. Nós avisamos vocês. Avisaram? Zig Zarak não pôde deixar de responder, suas mandíbulas se abrindo em surpresa genuína. Sua mensagem foi um disparate críptico. Os lábios da humana se curvaram para cima, no que os briefings de inteligência haviam identificado como um sorriso. Embora esta versão não contivesse nenhum do calor que a expressão supostamente transmitia. Então, permita-me esclarecer, ela disse. Pelos últimos 3 séculos, a humanidade tem se contido, jogando pelas regras galácticas, agindo de forma civilizada. Isso termina hoje. Suas ameaças não têm sentido, Zig Zarak disse, tentando soar confiante, apesar do desconforto crescente. Suas capacidades militares estão destroçadas, suas defesas orbitais foram destruídas, sua derrota é inevitável. Você está absolutamente certa sobre uma coisa, Volkov replicou, seus olhos frios perfurando a tela. Nosso militar está destroçado. Se você está falando sobre o militar que temos mostrado a vocês. Um novo feed de dados apareceu ao lado de sua imagem, especificações técnicas e estatísticas de implementação que não faziam sentido para Zig Zarak, números que desafiavam a lógica conhecida. Veja bem, comandante, a história da humanidade é complicada. Passamos milênios tentando nos matar uns aos outros antes de finalmente nos unirmos. Quando fizemos isso, tomamos uma decisão: enterrar nossas tecnologias mais perigosas e abordagens de guerra, para nos tornarmos civilizados pelos padrões galácticos. Ela pausou, deixando as palavras ecoarem. Criamos o Conselho de Defesa Unificada da Terra para supervisionar nosso desenvolvimento militar ao longo de linhas aceitáveis e éticas. E Zig Zarak clicou impacientemente, embora sua postura traísse nervosismo crescente. E criamos o Protocolo Ômega como seguro, uma rede distribuída e oculta de plataformas de armas, instalações de pesquisa e pessoal dedicados a manter e avançar as tecnologias que, oficialmente, abandonamos. Tecnologias que nem nossos próprios cidadãos sabem que existem. Como sem resposta, o oficial de sensores gritou novamente. Senhor, as leituras de energia estão se intensificando. Elas estão interferindo com nossos sistemas de alguma forma. Isso é impossível, Zig Zarak estralou, suas mandíbulas se abrindo e fechando em agitação. Nossos protocolos de segurança são baseados em tecnologia que compartilhamos com a comunidade galáctica, Volkov interrompeu calmamente. Tecnologia que deliberadamente evitamos atualizar porque sabíamos que este dia poderia chegar. Por toda a ponte de comando, consoles começaram a piscar e falhar. As luzes da nave diminuíram, depois se estabilizaram em meia potência. Sistemas secundários começaram a desligar em cascata.
O que vocês fizeram? Zig-Zarak exigiu, medo genuíno rastreando em sua voz pela primeira vez desde o início da campanha. Ativamos um campo de ressonância subespacial que visa seletivamente redes neurais, tanto biológicas quanto sintéticas, Volkov explicou como se discutisse o clima. Agora mesmo está apenas perturbando os sistemas de sua nave, mas com um pequeno ajuste poderia atingir seus sistemas nervosos centrais. Isso é bárbaro! Não, Volkov corrigiu, sua expressão permanecendo neutra. É pragmático. Vocês não nos deixaram escolha. Antes que Zig-Zarak pudesse responder, seu oficial tático gritou em pânico. Senhor, estamos detectando assinaturas de teletransporte em massa por toda a frota. Algo está abordando nossos vasos. O tenente Marcos Silva materializou-se no corredor de um destruidor Jacari, sua armadura de combate do protocolo Lázaro zunindo suavemente enquanto seus sistemas sincronizavam com a interface neural em seu cérebro. O traje era uma maravilha tecnológica que teria sido considerado agressivo demais pelos padrões da comunidade galáctica. Uma mistura de exoesqueleto avançado, aprimoramento neural e sistemas de armas integrados que efetivamente transformavam seu usuário em um tanque ambulante. Mas a real violação das convenções galácticas era o próprio sistema de teletransporte. A maioria das civilizações espaciais havia abandonado a tecnologia séculos atrás, após o incidente telusiano, onde um acidente de teletransporte havia exterminado uma espécie inteira. A humanidade havia oficialmente feito o mesmo, enquanto secretamente a aperfeiçoava sob o protocolo Ômega. Equipe Lázaro Alpha em posição, Silva subvocalizou, o link neural transmitindo suas palavras diretamente para a rede de comando. Cópia Alpha. Veio a resposta em sua mente. Equipes Beta até Echo relatam inserção bem-sucedida. Objetivos primários: garantir salas de motores, pontes de comando e controle de armas. Objetivo secundário: reunir inteligência. Força letal autorizada, mas prisioneiros são preferidos quando prático. Entendido. Alpha avançando. Silva sinalizou para sua equipe de 5 pessoas e eles se moveram silenciosamente pela nave alienígena. A camuflagem adaptativa de suas armaduras se mesclava às paredes metálicas orgânicas da nave Jacari, tornando-os quase invisíveis aos sensores convencionais. Seus displays de capacete destacavam rotas ideais e ameaças potenciais, baseadas em dados em tempo real, sendo coletados pelos milhões de nanodrones que haviam liberado na chegada. Contato a 40 metros à frente. Sua segunda em comando, o Tenente Cardoso, relatou. 6 hostis. Configuração de segurança padrão. Silva assentiu. Neutralização não letal. Precisamos de intel. A equipe se dividiu em formação praticada. Silva e Cardoso se aproximariam da frente como distração, enquanto os outros 3 membros circulavam por corredores adjacentes para flanquear a equipe de segurança Jacari. Ao virarem a esquina, Silva não pôde deixar de sentir uma pontada de satisfação com a expressão de choque estampada no rosto do guarda Jacari líder. Os alienígenas claramente nunca esperavam ver humanos em sua nave, muito menos vestidos em armaduras que os faziam parecer saídos dos vídeos de entretenimento de ficção científica, que eram populares antes da invasão. Olá, Silva disse casualmente, o tradutor do traje convertendo suas palavras para a linguagem clicante e ciciante do Jacari. Linda nave que vocês têm aqui. Se importam se pegarmos emprestada? Os guardas levantaram suas armas, mas já era tarde demais. Pulsos eletromagnéticos direcionados da armadura de Cardoso desabilitaram suas armas de fogo antes que pudessem disparar, e o resto da equipe atacou por trás com bastões de atordoamento de precisão. Outra tecnologia incivilizada que a humanidade havia oficialmente abandonado, mas secretamente refinado. Em segundos, todos os 6 guardas estavam inconscientes. Amarrem-nos e preparem para interrogatório, Silva ordenou. Cardoso, comigo, vamos à sala de motores. Enquanto se moviam pela nave, encontrando e neutralizando resistência ao longo do caminho, Silva não pôde deixar de refletir sobre a ironia da situação. 4 semanas atrás, ele havia sido professor de xenolinguística na Universidade de São Paulo, sem ideia de que o protocolo Ômega sequer existia. Então os Jacari atacaram sem aviso e ele recebeu o código de ativação que havia sido enterrado em seus papéis de dispensa militar anos antes. Todo o operativo Lázaro tinha uma identidade de cobertura, uma vida normal que levavam até serem chamados. Alguns eram professores, outros engenheiros, médicos ou artistas. Todos tinham históricos militares, perfis psicológicos cuidadosamente selecionados e treinamento especializado que recebiam durante sabáticos ou férias prolongadas.
Era uma decepção elaborada mantida por gerações, um exército oculto dos guerreiros mais eficazes da humanidade, equipados com as tecnologias mais perigosas da humanidade, esperando pelo dia em que jogar pelas regras não funcionasse mais. Aquele dia havia chegado. O almirante Varkesh encarava os relatórios inundando com horror crescente. Quase 50% da frota de invasão havia ficado em silêncio na última hora e meia. As naves que ainda respondiam relatavam ser abordadas por humanos usando tecnologia impossível, teletransporte, armadura adaptativa, armas que pareciam atingir a fisiologia Jacari com precisão aterrorizante. Como? Ele exigiu de ninguém em particular, suas mandíbulas clicando em desespero. Como poderiam ter escondido essa capacidade? O comandante Tel Hicks, que havia estado coordenando o que passava por defesa contra este assalto inesperado, virou todos os 4 pedúnculos omiluntes ao almirante. Senhor, tenho analisado os dados. Parece que os humanos estavam nos enganando todos. Explique, Varkesh ordenou, sua carapaça pálida com medo. Quando a humanidade se juntou à comunidade galáctica, eles se apresentaram como uma espécie jovem e tecnologicamente em desenvolvimento. Aceitaram nossa orientação, integraram nossas tecnologias padronizadas e seguiram protocolos comunitários. Mas, de acordo com o que estamos vendo agora, eles estavam mentindo descaradamente. Varkesh terminou. Eram muito mais avançados do que deixaram transparecer. Sim, senhor, e não apenas tecnologicamente avançados, taticamente sofisticados também. Os grupos de abordagem estão operando com eficiência incrível, usando estratégias que nunca encontramos antes. Mas por quê? Por que o engano? Antes que Tel Hicks pudesse responder, as portas da ponte de comando sibilaram ao abrir. Ambos os oficiais Jacari se viraram, esperando ver pessoal de segurança. Em vez disso, 5 humanos em armadura negra entraram, armas treinadas neles. Olá, almirante, disse o humano líder, seu capacete retraindo para revelar um rosto com pele morena e uma barba bem aparada. Sou o tenente Marcos Silva. Estarei cuidando de sua rendição hoje. Rendição? Varkesh clicou suas mandíbulas no que passava por riso entre sua espécie. Vocês podem ter nos surpreendido, humano, mas esta frota ainda tem poder de fogo suficiente para reduzir seu planeta a cinzas. Tinha, Silva corrigiu. Tempo passado. Assumimos o controle de seus sistemas de armas em toda a frota. E só para ficar claro, não viemos aqui para negociar. Com um gesto, Silva ativou o display holográfico no centro da ponte de comando. Ele mostrava centenas de naves Jacari codificadas por cores de acordo com status. Mais da metade agora estavam destacadas em azul de controle humano. Mas como? Varkesh exigiu, sua voz quebrando em descrença. Essa é uma pergunta fascinante, Silva respondeu, sentando-se casualmente na borda do console de comando. Uma que ficarei feliz em responder, já que vocês serão nossos convidados no futuro previsível. De volta ao bunker sob Brasília, a General Volkov observava o display holográfico com satisfação sombria. O protocolo Ômega estava excedendo até suas expectativas. Dentro de 4 horas, haviam garantido o controle de 86% da frota Jacari. Os vasos restantes estavam ou desabilitados ou tentando recuar. Mensagem do Tenente Silva, general. O coronel Petrov relatou. O almirante Varkesh foi capturado. Estão transferindo-o para a instalação de contenção na Antártica agora. Excelente, Volkov assentiu. E a recuperação de dados? Completa. Baixamos toda a rede de comando deles. Nossos sistemas de AI estão analisando agora, mas as descobertas preliminares sugerem que os Jacari estavam operando sob ordens do Conselho de Segurança Galáctica. A expressão de Volkov endureceu, seus olhos brilhando com raiva fria. Então nossas suspeitas estavam corretas. Não foi uma ação desonesta, foi sancionada. Parece que sim. De acordo com os dados, fomos classificados como uma influência potencialmente desestabilizadora, depois que seu monitoramento de espaço profundo detectou alguns de nossos locais de testes do protocolo Lázaro. Eles viram uma fração de nossas capacidades, Volkov disse pensativamente, e decidiram nos eliminar antes que pudéssemos nos revelar completamente. Não é totalmente racional de sua perspectiva. Equivocado, mas não irracional. O que agora, general? Petrov perguntou, sua voz carregada de preocupação. Repelimos a invasão, mas o resto da comunidade galáctica responderá quando descobrir o que aconteceu. Oh, eles responderão, Volkov sorriu, mas não da maneira que você imagina. Tenente Silva. O display holográfico mudou para mostrar Silva agora na ponte do que parecia ser a nave Capitã Jacari.
Pronto no seu comando, general, ele relatou. Inicie a fase 2, Volkov ordenou, seus olhos brilhando com determinação. Vamos enviar nossa mensagem para toda a comunidade galáctica. Na grande câmara do Conselho de Segurança Galáctica em Centauri Prime, representantes das 27 espécies mais poderosas do universo conhecido estavam engajados em debate acalorado sobre a Operação Jacari em andamento contra a Terra. Os humanos devem ser completamente subjugados, insistiu o delegado Zorat do conclave voriano. Nosso monitoramento de espaço profundo detectou assinaturas quânticas consistentes com tecnologias proibidas. Se dominarem essas ciências, poderiam representar uma ameaça existencial. Ainda digo que esta ação foi prematura, contrariou a delegada Marella da República Aquariana. Não tínhamos evidência direta de intenção hostil. A campanha Jacari foi autorizada com base em projeções teóricas e análise histórica do comportamento humano pré-unificação. As projeções eram claras, Zorat ciciou, suas escamas brilhando com cores de irritação. Deixados sem controle, os humanos se desenvolveriam em uma força desestabilizadora dentro de 50 anos padrão. Seus perfis psicológicos indicam uma propensão para... As palavras do delegado foram cortadas quando todas as telas e displays holográficos na câmara subitamente ativaram simultaneamente. A imagem que apareceu causou alvoroço imediato. Uma humana em uniforme negro desconhecido, sentada no que parecia ser um centro de comando. Saudações, estimados delegados do Conselho de Segurança Galáctica, a humana disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Sou a General Marina Volkov da Terra. Peço desculpas por interromper sua sessão, mas acredito que vocês estavam nos discutindo, então pareceu justo nos juntarmos à conversa. Como isso é possível? Zorat exigiu, suas escamas mudando para tons de alarme. Esta câmara é protegida pelos sistemas de segurança mais avançados da galáxia. Sobre esses sistemas, Volkov disse, seu tom quase conversacional. Eles são bastante impressionantes, ou melhor, seriam, se não tivéssemos projetados protocolos de entrelaçamento quântico nos quais são baseados. Um silêncio atordoado caiu sobre a câmara. Sim, isso mesmo, Volkov continuou calmamente. Quando a humanidade se juntou à comunidade galáctica, compartilhamos certas tecnologias que havíamos desenvolvido séculos antes, mas apresentamos como inovações recentes. Vocês as adotaram ansiosamente, as padronizaram e construíram sua infraestrutura ao redor delas, nunca questionando por que daríamos tão livremente propriedade intelectual tão valiosa. Qual é o significado desta intrusão? Exigiu a presidente do conselho, uma murana cuja forma gelatinosa pulsava com agitação. O significado é simples, presidente, Volkov replicou. Vocês autorizaram um ataque não provocado em meu planeta baseados em medos do que poderíamos nos tornar. Estou aqui para informá-los de que seus medos foram subestimados. Com um gesto, Volkov expandiu o display para mostrar múltiplos feeds, naves Jacari sob controle humano, armamento avançado além de qualquer coisa que o Conselho havia visto antes e o próprio almirante Varkesh capturado, parecendo decididamente infeliz em sua cela de contenção. A frota de invasão que enviaram foi neutralizada, Volkov declarou objetivamente. O almirante Varkesh e seus oficiais sênior são agora nossos convidados. Baixamos toda a rede de comando deles e estamos plenamente cientes de que este ataque foi autorizado por este conselho. Isto é um ultraje, Zorat ciciou, suas escamas brilhando com indignação. A Operação Jacari era ilegal sobre o artigo 7 da Carta Galáctica, Volkov interrompeu, que proíbe ação militar preemptiva contra mundos membros sem evidência de ameaça iminente. Sim, estamos bastante familiares com a carta que vocês assumiram que tomamos ao pé da letra. Ela se inclinou para a frente, sua expressão endurecendo. Por 3 séculos, a humanidade manteve uma fachada. Fingimos ser menos avançados, menos capazes e muito menos perigosos do que realmente somos. Seguimos suas regras, aceitamos sua orientação e nos integramos pacificamente em sua comunidade. E como fomos recompensados? Com traição e tentativa de genocídio. Volkov pausou, deixando a acusação pairar no ar antes de continuar. As tecnologias que viram hoje, teletransporte, interfaces neurais, manipulação quântica, representam uma fração do que desenvolvemos. Mantivemos esses avanços ocultos não por engano, mas por respeito à ordem estabelecida.
por um desejo genuíno de ser bons vizinhos. Se isso fosse verdade, a presidente contestou, vocês teriam divulgado essas capacidades ao se juntar à comunidade. E vocês nos teriam recebido se tivéssemos? Volkov perguntou. Ou teriam nos considerados perigosos demais para existir? Suas ações contra nós agora sugerem o último. Ela gesticulou novamente, e o display mudou para mostrar a Terra da órbita. O planeta agora cercado por um campo de energia cintilante que não estava lá antes. Esta barreira protetora está agora em vigor ao redor de nosso sistema, Volkov explicou. Ela seletivamente permite ou nega entrada, baseada em parâmetros que controlamos. Considerem nossa nova segurança de fronteira. Vocês não podem se isolar da comunidade galáctica, Marella protestou. As repercussões econômicas e diplomáticas serão mínimas, Volkov interrompeu. Temos sido autossuficientes por séculos. Nossa dependência do comércio galáctico era outra parte de nossa fachada. Uma maneira de parecer integrados enquanto mantínhamos nossa independência. A Câmara do Conselho eclodiu em protestos e exigências sobrepostas, que Volkov permitiu continuar por vários momentos antes de levantar uma mão. Surpreendentemente, os delegados ficaram em silêncio. Não estou aqui para ameaçá-los, ela disse, seu tom suavizando ligeiramente. Apesar do que possam acreditar sobre a natureza humana, não buscamos conflito. Buscamos coexistência, mas em termos iguais, não como seus subordinados ou suas vítimas potenciais. Ela se endireitou em sua cadeira, sua postura agora formal. Efetivo imediatamente. A Terra está se declarando um sistema independente, não mais sujeito à supervisão do Conselho Galáctico. Defenderemos nossas fronteiras, mas não temos ambições territoriais além de nosso sistema solar. Continuaremos intercâmbio científico e cultural com qualquer espécie que nos aborde de boa fé. E devolveremos o pessoal e os vasos de Akari capturados, uma vez que completarmos nossa análise de seus dados. E se não aceitarmos esses termos? A presidente perguntou, sua forma pulsando com tensão. A expressão de Volkov permaneceu neutra, mas seus olhos endureceram como gelo. Então deixamos de fingir ser civilizados pela definição de vocês da palavra. A frota Jakari que capturamos está atualmente a caminho de locais estratégicos-chave por todo o espaço do Conselho. Não como força de invasão, mas como demonstração. O display mudou novamente, mostrando naves Jakari entrando em órbita ao redor de vários mundos natais de espécies do Conselho. Não temos desejo de conquista ou dominação, Volkov enfatizou, sua voz fria como o vácuo do espaço. Mas não se enganem, se provocados ainda mais, responderemos com toda a medida de capacidades que mantivemos ocultas. E confiem em mim quando digo que vocês viram apenas a ponta do iceberg. A Câmara do Conselho caiu em silêncio chocado. Vocês têm 24 horas padrão para formalizar o reconhecimento do status independente da Terra, Volkov concluiu. Sugiro que usem esse tempo sabiamente. Com isso, a transmissão terminou, deixando o Conselho de Segurança Galáctica em completo desespero. O Tenente Silva encontrou a General Volkov no domo de observação da instalação da Antártica, olhando para as estrelas através do teto transparente. A aurora austral pintava o céu em verdes e rosas dançantes, um contraste gritante com o branco clínico da instalação. Missão cumprida, General, Silva relatou, parando ao lado dela. As naves capturadas alcançaram suas posições designadas. Nenhuma resistência encontrada. E nosso convidado? O almirante Varkesh está pronto para sua entrevista. Ele tem sido cooperativo, especialmente depois que mostramos a ele a gravação da Câmara do Conselho. Volkov assentou, ainda olhando para cima. A transmissão foi recebida por todos os 382 mundos membros, assim como os sistemas independentes. A resposta tem sido variada, mas o sentimento predominante é choque seguido de recalibração pragmática. Nenhum pedido de ação militar imediata? Nenhum ainda. O Conselho está em sessão de emergência, mas nossa inteligência sugere que estão inclinados a aceitar nossos termos. A demonstração foi persuasiva. Silva se moveu para ficar ao lado dela, seguindo seu olhar para as estrelas. Sempre ia terminar assim? Ele perguntou baixinho. Quando a humanidade foi pela primeira vez às estrelas, sempre planejamos nos revelar assim? Volkov suspirou profundamente.
O protocolo Ômega foi estabelecido como seguro, não como plano. A esperança era que nunca precisássemos usá-lo, que pudéssemos gradualmente integrar nossas tecnologias avançadas à corrente principal galáctica, sem desencadear a própria resposta de medo que acabamos de testemunhar. Mas você estava preparada para este resultado. Eu estava preparada para todos os resultados, Volkov corrigiu. Esse é o trabalho. Ela se virou para encará-lo pela primeira vez, e Silva foi atingido pelo cansaço em seus olhos. Um contraste gritante com a figura confiante, quase intimidadora que ela apresentou ao conselho. O universo não é gentil com espécies que não podem se defender, tenente. A humanidade aprendeu essa lição através de milênios de nossa própria história brutal. Quando nos unimos e olhamos para as estrelas, esperávamos encontrar algo melhor. E em muitos aspectos, encontramos. A comunidade galáctica trouxe paz e prosperidade a incontáveis mundos. Mas debaixo daquele verniz de civilização, os mesmos velhos medos e dinâmicas de poder persistem. Os fortes ainda ditam termos aos fracos. Os estabelecidos ainda resistem aos emergentes. Só acontece de estarmos no outro lado da equação desta vez. Silva assentiu pensativamente. E agora? Agora, negociamos de uma posição de força em vez de fraqueza percebida, Volkov disse firmemente. Estabelecemos novas relações diplomáticas. Gradualmente, cuidadosamente, compartilhamos alguns de nossos avanços. Os benéficos, os que podem melhorar vidas por toda a galáxia sem desestabilizar o equilíbrio de poder. E o protocolo Ômega? Permanece ativo, mas recua para o segundo plano novamente, Volkov disse com firmeza. Não revelamos todas as nossas capacidades hoje, nem de longe. Alguns segredos devem permanecer secretos. Ela gesticulou em direção à porta. Venha, vamos falar com nosso convidado. Acho que o almirante Varkesh vai desempenhar um papel importante no que vem a seguir. O almirante Varkesh estava andando de um lado para o outro em sua cela de detenção quando Volkov e Silva chegaram. A cela era confortável por qualquer padrão, mais como quartos de hóspedes de alta segurança do que uma prisão, mas o campo de força na entrada deixava seu propósito claro o suficiente. Almirante, Volkov o cumprimentou. Confio que foi bem tratado. As mandíbulas de Varkesh clicaram no que Silva reconheceu como o equivalente jacare de uma risada sem humor. Muito bem, general. Sua hospitalidade é quase tão surpreendente quanto suas capacidades militares. Volkov acenou para o guarda, que desativou o campo de força. Ela entrou, seguida por Silva, e o campo reativou atrás deles. Por favor, sente-se. Volkov gesticulou para a área de estar. Uma vez que todos estavam acomodados, ela continuou. Serei direta, almirante. Sua missão falhou. A tentativa do conselho de nos eliminar saiu pela culatra espetacularmente. A questão agora é o que acontece a seguir. Os olhos compostos de Varkesh a estudaram cuidadosamente, avaliando. Você deixou sua posição clara para o conselho. Presumo que meu destino dependa de sua resposta. Não inteiramente, Volkov replicou. Você estava seguindo ordens, agindo dentro de sua compreensão dos protocolos de segurança galáctica. Não há animosidade pessoal aqui. Quão magnânimo, Varkesh clicou, claramente surpreso. Confesso que isso não corresponde a nada em nossos perfis psicológicos de humanos. Esses perfis eram baseados em nossa face pública, Volkov explicou, a face que escolhemos apresentar. Como todas as espécies inteligentes, contemos multidões. Claramente, Varkesh concordou, suas antenas tremendo. Mas ainda não entendo por que me trouxe aqui. Se não for para zombar ou ameaçar, então por quê? Porque tenho uma proposta, Volkov disse, ativando um display holográfico entre eles, mostrando um mapa estelar da região ao redor da Terra e do espaço Jacare. Uma que poderia beneficiar ambas as nossas espécies e potencialmente a comunidade galáctica mais ampla. Ela apontou para as estrelas no mapa. Sua espécie e a nossa têm mais em comum do que você imagina. Ambos somos adaptáveis, resilientes e protetores de nossos interesses. Ambos temos histórias marcadas por conflitos internos antes de alcançar unificação. E ambos entendemos o valor do pensamento estratégico. Você sugere uma aliança? As mandíbulas de Varkesh clicaram rapidamente em surpresa. Depois que tentamos conquistar seu mundo? Sugiro um reinício, Volkov corrigiu. O conselho manipulou sua espécie para atacar a nossa, baseado em seus medos. Mas esses medos estavam enraizados em um mau entendimento das intenções humanas.
E quais são as intenções humanas, exatamente? Varkesh perguntou, inclinando-se para a frente. Sobreviver, prosperar, explorar e entender o universo. Preservar nossa autonomia sem ameaçar outros, Volkov respondeu simplesmente. Não tão diferente das suas, imagino. Varkesh ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos compostos fixos no mapa. O Conselho não aceitará facilmente uma aliança humano-jacari, ele finalmente disse. Tal parceria mudaria o equilíbrio de poder significativamente. O equilíbrio de poder já mudou, Silva, apontou. Demonstramos capacidades que mudam o cálculo estratégico. A questão é se essa mudança leva a mais conflito ou a um novo equilíbrio. E você acredita que eu posso ajudar a alcançar esse equilíbrio? Varkesh perguntou. Acredito, Volkov assentiu. Como o comandante que liderou o ataque à Terra, sua perspectiva carrega peso. Se você retornar ao seu povo com uma mensagem de cooperação em vez de hostilidade continuada, cria um caminho adiante que não envolve ação militar adicional. E o que essa cooperação envolveria? Inicialmente, troca de informações, Volkov explicou. Seus analistas estudam nossa tecnologia. Nossos analistas estudam a sua. Estabelecemos relações diplomáticas, programas de intercâmbio cultural, eventualmente talvez iniciativas científicas conjuntas. E cooperação militar, Varkesh pressionou. Isso dependeria de confiança mútua construída ao longo do tempo, Volkov respondeu honestamente. Não estamos procurando criar um bloco militar em oposição ao Conselho. Estamos procurando criar uma relação estável que beneficie ambas as nossas espécies, enquanto tranquiliza outros de que nenhum de nós representa uma ameaça. As antenas de Varkesh tremeram pensativamente. Uma proposta interessante, general. Mas por que eu deveria confiar que sua súbita revelação de capacidades superiores para aqui? Como eu sei que não há mais surpresas esperando? Volkov sorriu levemente. Você não sabe. Assim como não sabemos quais capacidades os Jacari podem ter escondido da galáxia mais ampla. Confiança é construída sobre incerteza, almirante. Sobre escolher avançar, apesar de não ter todas as respostas. A carapaça do almirante mudou de cores ligeiramente, um sinal de consideração profunda entre sua espécie. Precisarei consultar meu governo, ele finalmente disse. Claro, Volkov concordou. Arranjaremos comunicações seguras. Mas antes de fazer isso, há algo mais que você deve ver. Ela ajustou o display holográfico e uma nova imagem apareceu. As consequências do ataque Jacari à Terra. Cidades em ruínas, paisagens marcadas por bombardeio orbital, campos de refugiados se estendendo até o horizonte. Esta é a realidade com que estamos lidando, almirante. Milhões de mortos, bilhões deslocados. Danos que levarão décadas para reparar. Mostro isso não para inspirar culpa, mas para garantir que você entenda o que está em jogo. O próximo conflito, se vier, será ainda pior para ambos os lados. A cor de Varkesh escureceu, o equivalente Jacari de solenidade. Eu entendo, general, e transmitirei esta realidade ao meu governo. A guerra às vezes é necessária, mas raramente desejável. Nisso pelo menos concordamos, Volkov disse, desativando o display. O que me dá esperança de que possamos concordar em outras coisas também. Uma semana depois, a plataforma de observação no topo do quartel-general recém-reconstruído do CUD em Brasília oferecia uma vista panorâmica da cidade. Drones de construção zumbiam no alto, reparando prédios danificados e infraestrutura com velocidade notável. Uma das muitas tecnologias que a humanidade havia mantido escondida, mas agora empregava abertamente. O coronel Petrov juntou-se a general Volkov na grade, entregando-lhe uma xícara de café. A votação do conselho está completa, ele relatou. O status independente da Terra foi formalmente reconhecido por uma margem de 21-6. Melhor do que o esperado, Volkov assentiu, tomando um gole do café quente. E os Jacari? Seu alto comando aprovou conversas diplomáticas preliminares começando no próximo mês. O almirante Varkesh liderará a delegação deles. Bom, ele é um ser razoável, uma vez que você passa do clique de mandíbulas e das demonstrações territoriais. Petrov sorriu levemente. O almirante disse algo similar sobre você, na verdade. Embora ele tenha mencionado teimosia humana em vez de clique de mandíbulas. Volkov riu, um som genuíno que Petrov não ouvia dela desde antes da invasão. Justo, ela concedeu, seus olhos suavizando momentaneamente. E quanto à opinião pública? Como as pessoas estão se ajustando às revelações sobre o protocolo Ômega? A expressão de Petrov ficou mais séria.
Mista, como esperado. Alívio por termos sobrevivido, certamente. Orgulho em nossas capacidades. Mas também raiva de que tais tecnologias foram mantidas em segredo. E preocupação sobre o que isso significa para o futuro da Terra. Todas reações razoáveis, Volkov reconheceu, olhando para a cidade se recuperando abaixo. Vivemos uma mentira por 3 séculos. Levará tempo para a sociedade processar isso. Alguns estão pedindo sua renúncia, Petrov apontou cuidadosamente, argumentando que o protocolo Ômega representa uma quebra inaceitável da governança democrática. Também razoável, Volkov assentou sem hesitação. E uma vez que a crise imediata esteja totalmente resolvida, provavelmente vou renunciar. Uma diretora militar é apropriada durante conflito, mas a paz requer liderança civil. Abaixo deles, a cidade estava voltando à vida. Pessoas enchiam as ruas. Lojas estavam reabrindo. Crianças brincavam em parques que haviam sido zonas de combate apenas dias antes. A humanidade era resiliente, se nada mais. O que você acha que acontece a seguir? Petrov perguntou, seu olhar seguindo o dela para a cidade se recuperando abaixo. Volkov tomou um longo gole de café antes de responder. A história sugere 3 possibilidades, ela disse finalmente. Primeira, apesar de nossa demonstração de força, alguém decide nos testar de qualquer maneira. A comunidade galáctica se fragmenta, alianças se formam e acabamos exatamente no tipo de conflito em larga escala que esperamos evitar. Isso parece contraproducente depois do que viram, Petrov observou. O medo faz as espécies fazerem coisas contraproducentes, Volkov deu de ombros. Aloquei recursos para manter nossa postura defensiva exatamente por essa razão. A segunda possibilidade? A galáxia se adapta. A Terra se torna um poder independente e respeitado, mas ligeiramente temido. O comércio retoma em termos mais equitativos. O intercâmbio cultural se aprofunda. A colaboração científica avança, conosco gradualmente introduzindo algumas de nossas tecnologias para melhorar a qualidade de vida entre as espécies. Não é uma utopia, mas é coexistência pacífica. E a terceira? A expressão de Volkov ficou contemplativa. A mais interessante. Nossa revelação força uma reconsideração fundamental de como a comunidade galáctica funciona. Se estivermos escondendo nossas capacidades, quantas outras espécies fizeram o mesmo? A estrutura de poder atual é construída sobre informação incompleta e decepção mútua. Isso não é sustentável. Você acha que outras espécies revelarão tecnologias ocultas? Algumas revelarão. Outras desenvolverão novas agora que viram que é possível avançar além dos padrões comunitários. O equilíbrio foi perturbado. A mudança é inevitável. Petrov franziu a testa. Isso soa perigosamente desestabilizador. A mudança sempre é, Volkov concordou, mas também é necessária. O sistema que levou a um ataque não provocado à Terra estava fundamentalmente falho. Talvez o que vem a seguir será melhor. A conversa deles foi interrompida por um suave toque de campainha. Petrov verificou seu dispositivo de comunicação. O tenente Silva chegou com a equipe avançada diplomática, Jacari, ele relatou. Estão esperando na sala de conferências. Volkov afentou, terminando seu café. Hora de trabalhar, então. A sala de conferências ficou em silêncio quando Volkov entrou, flanqueada por Petrov e 2 outros oficiais do CUD. Do outro lado da mesa sentavam-se o almirante Varkesh, agora usando a regalia diplomática formal da hegemonia Jacário, junto com 3 representantes de sua espécie. Almirante, Volkov cumprimentou, inclinando levemente a cabeça. Ou devo dizer enviado diplomático Varkesh. As mandíbulas do Jacari clicaram no que os humanos estavam começando a reconhecer como sua versão de um sorriso irônico. A promoção foi inesperada, admito. Parece que meu fracasso foi reinterpretado como uma oportunidade. O fracasso frequentemente contém as sementes do progresso, Volkov ofereceu. Obrigada por retornar à Terra sob essas circunstâncias diferentes. O alto comando foi persuadido por seus argumentos, Varkesh reconheceu, suas antenas tremendo levemente, e pela realidade de suas capacidades. Somos uma espécie pragmática. A adaptação é nossa força. Algo que temos em comum, Volkov disse, tomando seu assento. Devemos começar? Pelas próximas 4 horas, eles delinearam a estrutura para o que se tornaria conhecido como o Acordo Terra-Jacari. Era um documento notável, não apenas por seu conteúdo, mas pela rapidez e suavidade com que foi elaborado.
Ambos os lados eram motivados por uma mistura de pragmatismo e curiosidade genuína sobre o outro. Quando finalmente pausaram para uma pausa de refresco, Volkov se viu ao lado de Varkesh, junto à janela com vista para o Lago Paranoá. Seu mundo é lindo, o enviado Jacari comentou, seus olhos compostos refletindo a luz do sol na água. Lamento que minha primeira experiência dele tenha sido através de sistemas de mira. Somos resilientes, Volkov respondeu, simplesmente, observando um barco deslizar suavemente pela superfície do lago. O dano vai curar. Seu povo também? Varkesh perguntou com curiosidade genuína. Volkov considerou isso. A cura toma formas diferentes. A reconstrução física já está em andamento. A recuperação psicológica levará mais tempo. A confiança, mais tempo ainda. E a confiança é essencial para o que estamos tentando construir, Varkesh observou. Sim, Volkov concordou. É por isso que a transparência é crucial daqui para frente. A velha abordagem, esconder capacidades, manter fachadas, nos levou ao conflito. Precisamos de um novo paradigma. As antenas de Varkesh tremeram pensativamente. O Jacari tem um conceito, Clurate, difícil de traduzir precisamente. Significa força revelada torna paz possível. Uma filosofia apropriada para a nossa situação atual? Volkov assentiu com aprovação. Há uma pergunta que meu governo me instruiu a fazer, Varkesh disse, seu tom mudando para algo mais formal. Uma que pode determinar a natureza de nossas relações futuras. Pergunte, Volkov disse diretamente, virando-se para encará-lo. Projeto Lázaro. Protocolo Ômega. Essas foram medidas defensivas ativadas em resposta ao nosso ataque. Mas e quanto às suas intenções de longo prazo? Com capacidades como as suas, a expansão seria tentadora. Volkov virou-se para encarar o enviado Jacari diretamente, reconhecendo o momento crucial pelo que era. A humanidade passou milênios se expandindo por nosso próprio mundo, frequentemente às custas de outros humanos e incontáveis espécies. Quase nos destruímos no processo. Quando finalmente nos unificamos, fizemos uma escolha: focar nossas ambições para cima e para fora, não em conquista, mas em compreensão. Ela gesticulou em direção às estrelas, apenas se tornando visíveis com o crepúsculo se aproximando. Nosso objetivo não é expansão territorial, almirante. É exploração, descoberta. O universo é vasto além da compreensão. Por que desperdiçar energia conquistando quando há tanto para aprender? O Jacari a estudou com todos os 4 de seus pedúnculos oculares. Um sentimento nobre, general. Mas a história sugere que as capacidades eventualmente encontram expressão. Elas já encontraram, Volkov disse calmamente. As tecnologias que mantivemos ocultas não foram desenvolvidas para a conquista. Foram desenvolvidas para transcender limitações, de distância, de compreensão, de mortalidade. Nossa curiosidade sempre superou nossa ganância. Varkesh permaneceu em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Você é uma oradora persuasiva, General Volkov. Transmitirei suas garantias ao meu governo. Mas palavras devem ser apoiadas por ações. Concordo completamente, Volkov disse. É por isso que estou propondo que observadores de Jacari sejam permitidos em algumas de nossas instalações do Protocolo Lázaro. Não em todas. Alguns segredos devem permanecer secretos por razões de segurança mútua. Mas o suficiente para demonstrar que não estamos nos preparando para a conquista. As mandíbulas de Varkesh clicaram em surpresa. Isso é inesperado e generoso. É estratégico, Volkov corrigiu com um leve sorriso. A confiança não pode ser construída apenas com palavras. Requer ação, transparência e risco calculado. Estou disposta a correr esse risco se vocês estiverem. O enviado Jacari olhou pela janela novamente, para a cidade se recuperando, para as pessoas voltando às suas vidas normais. Eu sou, ele finalmente disse, e acredito que meu governo também será. 3 meses depois, o Centro de Conferências Interestelar recém-inaugurado em Genebra fervilhava de atividade. Representantes de 47 espécies diferentes haviam se reunido para a primeira cúpula de tecnologia e segurança galáctica, um evento que teria sido impensável apenas um ano antes.
O tenente Silva, agora promovido a capitão, estava ao lado da general Volkov nos bastidores, observando os monitores mostrando os vários delegados se misturando no saguão principal. Parece um zoológico alienígena lá fora, Silva comentou com humor. Volkov sorriu levemente. Um zoológico muito diplomático. Veja, o delegado Voriano está realmente conversando com o representante aquariano. Isso é progresso. Quem diria que quase ser exterminado uniria a galáxia, Silva disse ironicamente. Não nos uniu, Volkov corrigiu. Nos forçou a reconhecer que o velho sistema não estava funcionando. O que acontece a seguir depende de se conseguirmos construir algo melhor. Seu comunicador vibrou. Era a hora. Volkov tomou um respiro profundo, ajustou seu uniforme, não mais o negro do protocolo Lázaro, mas o azul formal do Conselho de Defesa Unificada da Terra, e caminhou para o palco. O murmúrio de conversas em dezenas de idiomas alienígenas diferentes gradualmente silenciou quando ela se aproximou do pódio. Delegados estimados, Volkov começou, sua voz sendo traduzida simultaneamente em tempo real por sistemas de IA avançados. Bem-vindos à Terra. Bem-vindos à primeira cúpula onde podemos, espero, começar a construir um futuro baseado em honestidade mútua em vez de medo mútuo. Ela pausou, olhando ao redor da sala. Há 6 meses, meu planeta foi atacado porque éramos percebidos como uma ameaça. Essa percepção não estava totalmente errada. Mantivemos segredos, escondemos capacidades, fingimos ser algo que não éramos. Mas fizemos isso não por malícia, mas por medo. Medo de que se mostrássemos quem realmente éramos, seríamos rejeitados. Ou pior, destruídos. Um murmúrio percorreu a multidão. Esse medo, como descobrimos, era justificado. Quando os sinais de nossas verdadeiras capacidades foram detectados, a reação foi imediata e violenta. Mas através desse conflito, aprendemos algo importante. Não estávamos sozinhos em nosso medo. Não estávamos sozinhos em nossa decepção. Volkov gesticulou para os monitores ao redor da sala, que acenderam mostrando dados. Desde que revelamos o protocolo Ômega, recebemos comunicações confidenciais de 18 espécies diferentes. Cada uma admitindo que também mantém tecnologias avançadas ocultas. Cada uma confessando que também tem medo de como a comunidade galáctica reagiria se soubesse a verdade. O murmúrio ficou mais alto, misturado com sons de protesto de alguns delegados. Não estou compartilhando isso para causar pânico ou acusações, Volkov disse firmemente, sua voz cortando o barulho. Estou compartilhando porque é hora de pararmos de mentir uns aos outros. É hora de construirmos um sistema baseado em transparência, não em decepção, em cooperação, não em coerção. Ela respirou fundo. A Terra propõe a criação de uma nova estrutura, o Consórcio de Avanço Tecnológico Cooperativo, um organismo onde as espécies podem compartilhar voluntariamente avanços tecnológicos, colaborar em pesquisas e estabelecer protocolos de segurança verdadeiramente mútuos, não ditados de cima, mas acordados entre iguais. E se algumas espécies se recusarem a participar? Um delegado desafiou da multidão. Então elas não participam, Volkov disse simplesmente. Este consórcio é voluntário. Mas aqueles que se juntarem terão acesso a tecnologias e conhecimentos que poderiam beneficiar suas civilizações imensamente. Medicina avançada, produção de energia mais eficiente, sistemas de comunicação aprimorados. Não armas, essa é uma linha clara que todos devemos concordar em não cruzar. Mas tudo o mais está em discussão. E quanto a controle, quem lidera este consórcio? Outra voz perguntou. Ninguém lidera, Volkov respondeu. Ele é governado por consenso. Cada espécie membro tem voz igual, independentemente de tamanho, poder ou avanço tecnológico. Porque reconhecemos que até as civilizações mais jovens têm perspectivas valiosas e contribuições únicas a fazer. Isso é idealista, alguém zombou. Nunca funcionará. Volkov sorriu. Talvez, mas o sistema antigo definitivamente não estava funcionando. Pelo menos isso é uma tentativa honesta de algo melhor. Ela olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de Varkesh, que acendeu levemente em encorajamento. Não espero que todos concordem imediatamente. Não espero que confiem em nós completamente. Mas espero que possamos concordar em uma coisa. O status quo nos levou à beira da guerra galáctica. Precisamos de mudança. E mudança requer coragem.
A coragem de ser vulnerável, de ser honesto, de arriscar a rejeição em busca de algo melhor. Volkov pausou, deixando suas palavras ecoarem. A Terra está disposta a dar o primeiro passo. Já começamos a compartilhar tecnologia médica avançada com os Jacari. Tecnologia que poderia salvar milhões de vidas em ambas as nossas civilizações. Isso é apenas o começo, mas precisamos de parceiros. Precisamos de outras espécies dispostas a dar esse salto de fé conosco. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, a delegada amarela da República Aquariana se levantou. A República Aquariana se junta à sua proposta, General Volkov. Ela disse, sua voz ressoando pela Câmara. Também mantivemos segredos por tempo demais. É hora de um novo caminho. Outro delegado se levantou. E outro. E outro. Dentro de minutos, metade da sala estava de pé, declarando seu apoio ao consórcio proposto. Volkov sentiu algo que não sentia há meses, esperança genuína. Naquela noite, enquanto os delegados se misturavam em uma recepção no terraço do centro de conferências, Silva encontrou Volkov observando a cidade abaixo, um copo de vinho na mão. Discurso infernal, general, ele disse, juntando-se a ela na grade. Era honesto, Volkov disse simplesmente. Às vezes, isso é o suficiente. Mais da metade dos delegados assinaram a carta do consórcio, Silva relatou, incluindo alguns dos que inicialmente votaram contra reconhecer nossa independência. O medo da mudança é poderoso, Volkov observou, mas o medo de ficar para trás é mais poderoso ainda. Ninguém quer ser deixado para trás enquanto outras civilizações avançam. Isso é cínico, é realista, Volkov corrigiu com um leve sorriso. Mas não importa por que eles se juntam, contanto que se juntem de boa fé. Os benefícios falarão por si. Silva tomou um gole de sua própria bebida. Você realmente acha que isso vai funcionar? Que podemos construir um sistema melhor? Volkov virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Eu acho que temos que tentar. A alternativa é voltarmos aos velhos padrões. Medo, decepção, eventual conflito. E da próxima vez, a humanidade pode não ter um protocolo ômega para nos salvar. Da próxima vez, podemos realmente ser extintos. Ela olhou de volta para as estrelas, agora brilhando claramente no céu noturno. Então sim, Capitão Silva, acho que temos que tentar, porque a única coisa mais aterrorizante do que mudar é não mudar quando a mudança é necessária. Atrás deles, a recepção continuava. Alienígenas de dezenas de mundos diferentes rindo juntos, compartilhando histórias, fazendo conexões, construindo pontes onde antes havia apenas suspeita. Era um começo, mas era um começo. Um ano depois, a instalação de pesquisa flutuava no espaço profundo, na fronteira entre o espaço da Terra e o território Jacari. Era um projeto conjunto, a primeira de muitas colaborações que surgiriam do Consórcio de Avanço Tecnológico Cooperativo. O Dr. Yuki Tanaka, antes professor de Física Quântica na Universidade de Tóquio e secretamente um operativo do Protocolo Lázaro, agora trabalhava ao lado de cientistas Jacari, aquarianos e vorianos em tecnologia que beneficiaria todas as suas civilizações. Incrível! Sua colega Jacari, pesquisadora Zixara, clicou entusiasticamente enquanto observavam os resultados de seu último experimento. A combinação da teoria de entrelaçamento quântico humana com nossa compreensão de ressonância biológica produziu resultados 23% melhores do que qualquer uma de nossas espécies poderia ter alcançado sozinha. Tanaka sorriu. É quase como se a cooperação funcionasse melhor do que a competição. Zixara emitiu um som clicante, que Tanaka havia aprendido ser risada Jacari. Conceito radical, Dr. Tanaka. Imagine se tivéssemos tentado isso séculos atrás. Melhor tarde do que nunca, Tanaka disse filosoficamente. Seu comunicador vibrou. Era uma mensagem da Terra. A General Volkov, agora oficialmente aposentada, mas servindo como primeira embaixadora da Terra no consórcio, estava checando o progresso deles. Tanaka digitou uma resposta rápida. Então voltou-se para o laboratório onde cientistas de múltiplos mundos trabalhavam lado a lado. Isso, ele pensou, era pelo qual quase haviam morrido. Não apenas para sobreviver, mas para provar que um caminho melhor era possível. O universo era vasto, cheio de maravilhas e perigos. Mas pela primeira vez em sua história, a humanidade não enfrentava sozinha. Eles tinham aliados, parceiros, amigos.
E juntos poderiam construir algo que nenhuma espécie poderia construir sozinha, um futuro digno das estrelas. Se gostou dessa história, comente aqui embaixo qual parte você mais gostou. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Se tiver alguma sugestão, fique à vontade para comentar também. Te encontro no próximo vídeo.